Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte. A profissão de fé. Segunda seção. A profissão da fé cristã. Os símbolos da fé. Capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Parágrafo 3. Os mistérios da vida de Cristo. Número 512. No tocante à vida de Cristo, o símbolo da fé fala somente dos mistérios da encarnação, concepção e nascimento, e de Páscoa, paixão, crucifixão, morte, sepultamento, descida aos infernos, ressurreição e ascensão. Não diz nada explicitamente dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Contudo, os artigos de fé referentes à encarnação e à pessoa de Jesus iluminam toda a vida terrestre de Cristo. Tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia que foi elevado ao céu, deve ser visto à luz dos mistérios do Natal e da Páscoa. Número 513. A catequese, conforme as circunstâncias, há de desenvolver toda a riqueza dos mistérios de Jesus. Aqui é suficiente indicar alguns elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo. 1. Para em seguida esboçar os principais mistérios de sua vida oculta. 2. E pública. 3. Item 1. Toda a vida de Cristo é mistério. Número 514. Muitas coisas que interessam à curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos evangelhos. Quase nada é dito sobre sua vida em Nazaré, e mesmo grande parte de sua vida pública não é relatada. O que foi escrito nos evangelhos foi para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Número 515. Os evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter a fé e que queriam compartilhá-la com os outros. Depois de terem conhecido na fé quem é Jesus, puderam ver e fazer ver os traços de seu mistério em toda a sua vida terrestre, desde os planos que os envolveram em sua natividade até o vinagre de sua paixão e o sudário de sua ressurreição. Tudo na vida de Jesus é sinal de seu mistério. Por meio de seus gestos, de seus milagres, de suas palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sua humanidade aparece assim como o sacramento, isto é, o sinal e o instrumento de sua divindade e da salvação que ele traz. Aquilo que havia de visível em sua vida terrestre apontavam para o mistério invisível de sua filiação divina e de sua missão redentora. Os traços comuns do mistério de Jesus. Número 516. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Suas palavras e seus atos, seus silêncios e seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar. Jesus pode dizer: quem me viu, tem visto o Pai. E o Pai pode dizer: este é o meu Filho, o eleito. Escutai-o. Tendo em nosso Senhor se feito homem para cumprir a vontade do Pai, os mínimos traços de seus mistérios nos manifestam o amor de Deus por nós. Número 517. Toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A redenção nos vem, antes de tudo, pelo sangue da cruz. Porém, este mistério está em ação em toda a vida de Cristo, em sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriqueceu por sua nobreza, em sua vida oculta, que, por sua submissão,
serve de reparação para nossa insubmissão. Em sua palavra, que purifica seus ouvintes, em suas curas e em seus exorcismos, pelos quais assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades, em sua ressurreição, pela qual nos justifica. Número 518. Toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Tudo o que Jesus fez, disse e sofreu, tinha por meta reestabelecer em sua vocação primeira o homem caído. Quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens. Em síntese, nos proporcionou a salvação, de modo que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos a imagem e a semelhança de Deus, o recuperamos em Jesus Cristo. Exatamente por isso, Cristo passou por todas as idades da vida, assim restituindo aos homens a comunhão com Deus. Nossa comunhão com os mistérios de Jesus. Número 519. Toda a riqueza de Cristo é destinada a cada homem e constitui o bem de cada um. Cristo não viveu sua vida para si mesmo, mas para nós, desde sua encarnação, por nós homens e por nossa salvação, até a sua morte pelos nossos pecados, e sua ressurreição para nos justificar. Ainda agora ele é nosso defensor junto ao Pai, já que está sempre vivo para interceder por nós. Por tudo o que viveu e sofreu por nós, uma vez e por todas, ele permanece para sempre na presença de Deus em nosso favor. Número 520. Em toda a sua vida, Jesus mostra-se como nosso modelo. Ele é o homem perfeito, que nos convida a nos tornarmos seus discípulos e a segui-lo. Por seu rebaixamento, deu-nos um exemplo a imitar. Por sua oração, atrai a oração. Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Número 521. Tudo o que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele o vivesse em nós. Por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu ao homem. Nós somos chamados a ser uma única coisa nele. Ele nos faz partilhar, comungar, como membros de seu corpo, de tudo o que ele, por nós e como nosso modelo, viveu em sua carne. Devemos continuar e realizar em nós os estados e os mistérios de Jesus e pedir-lhe, muitas vezes, que os complete e realize em nós e em toda a sua igreja. O Filho de Deus deseja conceder certa participação e realizar como que uma extensão e continuação de seus mistérios em nós e em toda a sua igreja, pelas graças que quer nos comunicar e pelos efeitos que quer operar em nós por esses mistérios. Por esses meios quer realizá-los em nós. Item 2. Os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. A preparação. Número 522. A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança, tudo o que ele faz convergir para Cristo. Ele o anuncia pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. Desperta, além disso, no coração dos pagãos, a obscura expectativa desta vinda. Número 523. São João Batista é o precursor imediato do Senhor, enviado para preparar-lhe o caminho. Profeta do Altíssimo, ele supera todos os profetas. Deles é o último, inaugura o Evangelho. Saúda a vinda de Cristo desde o seio de sua mãe, encontra sua alegria em ser o amigo do noivo, que designa como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Precedendo a Jesus com o espírito e o poder de Elias, dá testemunho dele por sua pregação, seu batismo, de conversão e seu martírio. Número 524.
Ao celebrar cada ano a liturgia do Advento, a Igreja atualiza esta espera do Messias. Comungando com a longa preparação da primeira vinda do Senhor, os fiéis renovam o ardente desejo de sua segunda vinda. Para a celebração da Natividade e do martírio do Precursor, a Igreja se une a seu desejo. É necessário que ele cresça e eu diminua. O mistério do Natal, número 525. Jesus nasceu na humildade e de um estábulo, em uma família pobre. As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. É nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. A Igreja não se cansa de cantar a glória desta noite. Hoje a Virgem traz ao mundo o eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos e os pastores o louvam, e os magos caminham com a estrela. Pois vós nascestes por nós, menino Deus eterno. Número 526. Tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino. Para isso é preciso nos humilharmos, nos tornarmos pequenos, mas ainda é preciso nascer do alto, nascer de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus. O mistério do Natal realiza-se em nós, quando Cristo toma forma em nós. O Natal é o mistério deste admirável intercâmbio. O admirabile commercium, creator generis humani, anima corpus sumens, de virgine nasci, dignatus est, et procedent homo sine semine, largitus est nobis suam deitatem. Ou seja, admirável intercâmbio, o Criador da humanidade, assumindo corpo e alma, quis nascer de uma virgem. Feito homem sem intervenção do homem, nos doou sua própria divindade. Os mistérios da infância de Jesus. Número 527. A circuncisão de Jesus, no 8º dia depois de seu nascimento, é sinal de sua inserção na descendência de Abraão, no povo da aliança, de sua submissão à lei, de sua capacitação para o culto de Israel, do qual participará durante toda a sua vida. Este sinal prefigura a circuncisão de Cristo, que é o batismo. Número 528. A Epifania é a manifestação de Jesus como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo, juntamente com o batismo de Jesus no Jordão e com as bodas de Caná. Ela celebra a adoração de Jesus pelos magos vindos do Oriente. Nesses magos, representantes das religiões pagãs adjacentes, o Evangelho vê as primícias das nações que acolhem a boa nova da salvação pela encarnação. A vinda dos magos a Jerusalém para adorar ao Rei dos Judeus mostra que eles procuram em Israel a luz messiânica da estrela de Davi, aquele que será o Rei das nações. Sua vinda significa que os pagãos só podem reconhecer Jesus e adorá-lo como Filho de Deus e Salvador do mundo. Voltando-se para os judeus, recebendo deles sua promessa messiânica, tal como está contida no Antigo Testamento. A Epifania manifesta que a plenitude dos pagãos entra na família dos patriarcas e adquire a privilégio do povo eleito. Número 529. A apresentação de Jesus no templo o mostra como primogênito pertencente ao Senhor. Como Simeão e Ana, é toda a espera de Israel que vem ao encontro de seu Salvador. A tradição bizantina designa como termo encontro tal acontecimento. Jesus é reconhecido como o Messias tão esperado, luz das nações e glória de Israel, mas também é sinal de contradição. A espada de dor predita a Maria anuncia esta outra oblação, perfeita e única da cruz, que dará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. Número 530. A fuga para o Egito e o massacre dos inocentes manifestam a oposição das trevas à luz. Ela veio para
o que era seu, mas os seus não a acolheram. Toda a vinda de Cristo estará sob o signo da perseguição. Os seus compartilham com ele esta perseguição. Sua volta do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como o libertador definitivo de Jesus. Número 531. Durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens, uma vida corriqueira, sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica submetida à lei de Deus, vida na comunidade. De todo este período, nos é revelado que Jesus era submisso a seus pais e que ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça, diante de Deus e dos homens. Número 532. A submissão de Jesus a sua mãe e a seu pai adotivo cumpre com perfeição o quarto mandamento. Ela é a imagem temporal de sua obediência filial a seu Pai Celeste. A submissão diária de Jesus a José e Maria anunciava e antecipava a submissão da Quinta-feira Santa. Não seja feita a minha vontade. A obediência de Cristo no cotidiano da vida escondida já inaugurava a obra de restabelecimento daquilo que a desobediência de Adão havia destruído. Número 533. A vida oculta de Nazaré permite a todo homem estar unido a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Primeiro ensina uma lição de silêncio, que nasce em nós a estima do silêncio, esta admirável e indispensável condição do espírito. Uma lição de vida familiar, que Nazaré nos ensine o que é família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Enfim, recebemos uma lição de trabalho. Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Como gostaríamos finalmente de saudar aqui e mostrar-lhe seu grande modelo, seu irmão divino. Número 534. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Jesus deixa aí entrever o mistério de sua consagração total a uma missão decorrente de sua filiação divina. Não sabíeis que eu devo estar naquilo que é de meu Pai? Maria e José não compreendem esta palavra, mas a acolheram na fé. Maria guardava todas estas coisas no coração, durante os anos em que Jesus permanecia oculto no silêncio de uma vida comum. Item 3. Os mistérios da vida pública de Jesus. O batismo de Jesus. Número 535. A vida pública de Jesus tem início com seu batismo por João no Rio Jordão. João Batista proclamava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Uma multidão de pecadores, publicanos, soldados, fariseus, saduceus, prostitutas, vem se fazer batizar por ele. Jesus aparece. O Batista hesita, mas Jesus insiste. E ele recebe o batismo. Então o Espírito Santo, sobre a forma de pomba, vem sobre Jesus e a voz do céu proclama: Este é meu Filho bem-amado. É a manifestação, epifania, de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. Número 536. O batismo de Jesus é, da parte dele, a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores. Já é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Já antecipa o batismo de sua morte sangrenta. Já vem cumprir toda a justiça, isto é, submete-se por inteiro à vontade de seu Pai. Aceita por amor este batismo de morte para a remissão de nossos pecados. A esta aceitação responde a voz do Pai, que coloca toda a sua complacência em seu Filho. O Espírito, que Jesus possui em plenitude desde a sua concepção, vem repousar sobre ele.
Jesus será a fonte do Espírito para toda a humanidade. No batismo de Jesus, abriu-se o céu. O pecado de Adão havia fechado, e as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova criação. Número 537. Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa seu batismo, a sua morte e a sua ressurreição. O cristão deve entrar neste mistério de rebaixamento humilde e de arrependimento, descer a água como Jesus para subir novamente com ele, renascer da água e do Espírito para se tornar no Filho, Filho bem-amado do Pai e viver uma vida nova. Pelo batismo, nos sepultemos com Cristo, para ressuscitar com ele. Desçamos com ele para sermos elevados com ele. Subamos novamente com ele para sermos glorificados nele. Tudo o que aconteceu com Cristo nos dá a conhecer que, depois da imersão na água, o Espírito Santo voa sobre nós do alto céu e que adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus. A tentação de Jesus. Número 538. Os evangelhos falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto, imediatamente após seu batismo por João. Levado pelo Espírito ao deserto, Jesus ali fica 40 dias jejuando, vive com os animais selvagens e os anjos o servem. No final desta permanência, Satanás o tenta por treinar sua atitude filial para com Deus. Jesus rechaça esses ataques, que recapitulam as tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto. O diabo afasta-se dele até o tempo oportuno. Número 539. Os evangelistas assinalam o sentido salvífico desse acontecimento misterioso. Jesus é um novo Adão, ficou fiel enquanto o primeiro sucumbiu à tentação. Jesus cumpre à perfeição a vocação de Israel. Contrariamente aos que provocaram outrora a Deus durante 40 anos no deserto, Cristo se revela como o servo de Deus totalmente obediente à vontade divina. Nisso Jesus é vencedor do diabo. Ele amarrou o homem forte para retomar-lhe a presa. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, obediência suprema de seu amor filial ao Pai. Número 540. A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias. Oposta ao que lhe propõe Satanás é que os homens desejam atribuir-lhe. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, sem todavia pecar. A Igreja se une a cada ano, durante os 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. O reino de Deus está bem próximo. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, proclamando nesses termos o Evangelho de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. Ele realiza tal intento, reunindo os homens em torno de seu Filho, Jesus Cristo. Esta união é a Igreja, que é na terra, a semente e o começo do reino de Deus. Número 542. Cristo está no centro do congraçamento dos homens na família de Deus. Ele os convoca junto a si por sua palavra, por seus sinais que manifestam o reino de Deus, pelo envio de seus discípulos. Realizará a vinda de seu reino, sobretudo pelo grande mistério de sua Páscoa, sua morte na cruz e sua ressurreição. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A esta união com Cristo são chamados todos os homens. O anúncio do reino de Deus. Número 543. Todos os homens são chamados a entrar no reino. Anunciado primeiro aos filhos de Israel, este reino messiânico está destinado a acolher os homens
de todas as nações. Para ter acesso a ele, é preciso acolher a palavra de Jesus. A palavra do Senhor é comparada à semente semeada no campo. Os que ouvem com fé pertencem ao pequeno rebanho de Cristo. Acolheram o próprio reino de Deus. Depois, por sua própria força, a semente germina e cresce até o tempo da colheita. Número 544. O reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que o acolheram com o coração humilde. Jesus é enviado para anunciar a boa nova aos pobres. Declara-os bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus. Aos pequenos, o Pai se dignou a revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos. Jesus compartilha a vida dos pobres desde a manjedoura até a cruz. Conhece a fome, a sede, a indigência. Mais ainda, identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz o amor ativo para com eles a condição para se entrar em seu reino. Número 545. Jesus convida os pecadores à mesa do reino. Não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino. Depois, em palavras e ações, lhes mostra a infinita misericórdia de seu Pai por eles e a imensa alegria que haverá no céu por um só pecador que se converte. A prova suprema deste amor será o sacrifício de sua própria vida para a remissão dos pecados. Número 546. Jesus convida a entrar no reino, servindo-se de parábolas, traço típico de seu ensinamento. Por elas, convida ao banquete do reino. Ele exige, no entanto, também uma opção radical. Para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras não bastam, são necessários atos. As parábolas são como espelhos para o homem. Ele acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa. Que faz ele dos talentos recebidos? Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulo de Cristo, para conhecer os mistérios do reino dos céus, para que os que estão fora, tudo permanece enigmático. Os sinais do reino de Deus. Número 547. Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais, que manifestam que o reino está presente nele. Atestam que Jesus é o Messias anunciado. Número 548. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convidam a crer nele. Aos que a ele se dirigem com fé, concede o que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus. No entanto, podem também ser ocasião de escândalo. Não se destinam a satisfazer a curiosidade ou desejo de algo mágico. Apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns. Até o acusam de agir por intermédio de demônios. Número 549. Ao libertar algumas pessoas de males terrestres, fome, injustiça, doença, morte, Jesus operou sinais messiânicos. Ele, no entanto, não veio todos os males da terra, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que causa empecilhos à sua vocação de filhos de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. Número 550. O advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se expulso, no entanto, pelo Espírito de Deus, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Os exorcismos de Jesus libertam homens do domínio dos demônios, antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo.
É pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Renavit alinno Deus, ou seja, Deus reinou do alto do madeiro. As chaves do reino, número 551. Desde o início de sua vida pública, Jesus escolhe homens em número de 12 para estar com ele e para participar de sua missão. Ele lhes dá a participar em sua autoridade. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar. Permanecem eles para sempre associados ao reino de Cristo, pois Jesus dirige a igreja por intermédio deles. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e vos sentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Número 552. No colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Cristo, pedra viva, garante à sua igreja construída sobre Pedro a vitória sobre as potências da morte. Pedro, em razão da fé e por ele confessada, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender esta fé de todo desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Número 553. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este encargo depois de sua ressurreição. Apacenta minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar significa autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos, e particularmente de Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do reino. Um antegozo do reino, a transfiguração. Número 554. Desde o dia em que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Mestre começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Pedro repele este anúncio. Os demais também não o compreendem. Neste contexto, situa-se o episódio misterioso da transfiguração de Jesus. Sobre um alto monte, diante de 3 testemunhas escolhidas por ele, Pedro, Tiago e João. O rosto e as vestes de Jesus tornam-se fulgurantes de luz. Aparecem Moisés e Elias que falam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Uma nuvem os cobre e uma voz do céu diz: Este é o meu filho, o eleito. Escutai-o. Número 555. Por um instante, Jesus mostra sua glória divina, assim confirmando a confissão de Pedro. Mostra também que, para entrar na sua glória, deve passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias haviam visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado os sofrimentos do Messias. A paixão de Jesus é, sem dúvida, a vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. Tota Trinitas apparuit, Pater in voce, Filius in nomine, Spiritus in nube clara. Ou seja, a Trindade inteira apareceu, o Pai na voz, o Filho no homem e o Espírito na nuvem clara.
Vós vos transfigurastes na montanha, e porquanto eram capazes, vossos discípulos contemplaram vossa glória. Cristo Deus, para que, quando vos vissem crucificado, compreendessem que vossa paixão era voluntária e anunciassem ao mundo que vós sois verdadeiramente a irradiação do Pai. Número 556. No limiar da vida pública, o batismo. No limiar da Páscoa, a transfiguração. Pelo batismo de Jesus, declaratum fuit mysterium primae regenerationis, ou seja, foi manifestado o mistério da primeira regeneração, o nosso batismo. A transfiguração, est sacramento secunde regenerationis, ou seja, é o sacramento da segunda regeneração. A nossa própria ressurreição. Desde agora participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo que age no sacramento do corpo de Cristo. A transfiguração nos dá um antegozo da vida gloriosa do Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante a seu corpo glorioso. Ela nos lembra igualmente que é necessário passar muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Pedro ainda não tinha compreendido isto. Desejar viver com Cristo sobre a montanha. Ele reservou-te isto, Pedro, para depois da morte. Mas agora, ele mesmo diz, desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. A vida desce para se fazer matar, o pão desce para sentir a fome, o caminho desce para se cansar da caminhada, a fonte desce para ter sede, e tu recusas a sofrer? A subida de Jesus a Jerusalém. E 57. Quando ia se completando o tempo para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Com esta decisão, indicava que subia a Jerusalém pronto para morrer. Por 3 vezes tinha anunciado sua paixão e sua ressurreição. Ao dirigir-se para Jerusalém, disse: Não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Número 558. Jesus lembra o martírio dos profetas que tinham sido mortos em Jerusalém. Todavia persiste em convidar Jerusalém a congregar-se em torno dele. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, mas não quiseste. Quando Jerusalém está à vista, Jesus chora sobre ela e exprime uma vez mais o desejo de seu coração. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, está escondido aos teus olhos. A entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Número 559. Como Jerusalém vai acolher seu Messias? Embora sempre se tivesse subtraído às tentativas populares de fazê-lo rei, Jesus escolhe o momento e prepara os detalhes de sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. É aclamado como o filho de Davi, aquele que traz a salvação. Hosana quer dizer salva-nos, dá a salvação. Ora, o Rei da Glória entra em sua cidade montado num jumento. Não conquista a filha de Sião, figura de sua igreja, nem pela astúcia nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Por isso, os súditos de seu reino nesse dia são as crianças e os pobres de Deus, que o aclamaram como os anjos e o anunciaram aos pastores. A aclamação deles, bendito que vem em nome do Senhor, é retomada pela Igreja nos Sanctus da liturgia eucarística, para abrir o memorial da Páscoa do Senhor. Número 560. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o Rei, Messias, vai realizar pela Páscoa de sua morte e de sua ressurreição. É com sua celebração no Domingo de Ramos que a liturgia da Igreja abre a grande Semana Santa. Resumindo, número 561. Toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento.
seus silêncios, seus milagres, seus gestos, sua oração, seu amor ao homem, sua predileção pelos pequenos e pelos pobres, a aceitação do sacrifício total na cruz pela redenção do mundo, sua ressurreição constituem a atuação de sua palavra e o cumprimento da revelação. Número 562. Os discípulos de Cristo devem se conformar com ele até ele se formar neles. Por isso somos inseridos nos mistérios de sua vida, com ele configurados, com ele mortos, e com ele ressuscitados, até que com ele reinemos. Número 563. Seja pastor, seja mago, não se pode dirigir a Deus na terra senão ajoelhado diante da manjedoura de Belém e o adorando, escondido na fraqueza de uma criança. Número 564. Por sua submissão a Maria e José, assim como por seu humilde trabalho durante muitos anos em Nazaré, Jesus nos dá o exemplo da santidade na vida cotidiana, da família e do trabalho. Número 565. Desde o início de sua vida pública, em seu batismo, Jesus é o servo inteiramente consagrado à obra redentora, que se realizará pelo batismo de sua paixão. Número 566. A tentação no deserto mostra Jesus, Messias humilde que triunfa sobre Satanás por sua total adesão ao desígnio de salvação querido pelo Pai. Número 567. O reino dos céus foi inaugurado na terra por Cristo, manifestando-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. A Igreja é a semente e o começo deste reino. Suas chaves são confiadas a Pedro. Número 568. A transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos em vista da paixão. A subida à alta montanha prepara a subida ao Calvário. Cristo, cabeça da Igreja, manifesta que seu corpo contém e irradia nos sacramentos a esperança da glória. Número 569. Jesus subiu voluntariamente a Jerusalém, embora soubesse que lá morreria de morte violenta por causa da contradição por parte dos pecadores. Número 570. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei Messias, acolhido em sua cidade pelas crianças e pelos humildes de coração, vai realizar por meio da Páscoa de sua morte e ressurreição.